voltou dos Jogos Olímpicos de Londres com um recorde de medalhas, 17 no total. Nossos medalhistas foram recebidos com festas, desfilaram em carros de bombeiros, posaram para fotos com autoridades. Mas será que a participação brasileira pode ser considerada um sucesso? Nunca tivemos um investimento tão grande no esporte olímpico. Esse dinheiro foi bem usado? Fizemos um balanço olímpico, ouvimos atletas, técnicos e dirigentes para saber o que deu certo e o que deu errado, quais as falhas que devem ser corrigidas na preparação para 2016. É quase um pé de medalhas, o doce sabor do sucesso. Para Sheila e Thaísa foi o segundo ouro seguido. Para o vôlei, somando quadra e praia, são 20 medalhas olímpicas ao longo da história. Nenhum outro esporte trouxe tantas para o país. Desde Barcelona 92, sempre esteve no pódio. E nessas 2 décadas organizou um campeonato nacional competitivo e atraente, a Superliga. Quando vou falar com os patrocinadores, eu digo o seguinte: pódio nos próximos 15 anos. Por quê? Porque eu vou largar isso aqui, mas com a certeza de que o Brasil permanece no pódio por causa dessas gerações anteriores que a gente vem formando desde 2000. A Receita tem patrocínio, centro de treinamento e investimento na base. A base ela foi sempre vista com muito bons olhos, se investiu bastante nesse quesito. Depois a própria criação do centro de treinamento de Saquarema como estrutura fundamental para todas as categorias de base e também para as seleções adultas. Meninos e meninas que a partir dos 14, 15 anos já começam a viver o clima de seleção. A gente aprendeu, eu falo porque eu aprendi na seleção. Eu aprendi pouco no clube, claro. O básico eu aprendi no Tijuca, aprendi a dar toque, manchete. Mas aqui foi o que eu aprendi a jogar mesmo. É porque a gente tipo, no clube às vezes somos as melhores. Aí chega na seleção, tem outras no mesmo nível ou melhor que você. Você tem que correr atrás, entendeu? É. E hoje isso aqui, né, acho que essa estrutura que tem aqui, hoje a Thaísa chegou a pegar no juvenil, eu não peguei. Em Saquarema, as gerações convivem e a motivação treina logo ali ao lado. 8 Olimpíadas seguidas no pódio. Uma das modalidades mais tradicionais no retrospecto olímpico do Brasil, o judô também voltou de Londres com aquele excesso de peso gostoso na bagagem. 1 ouro e 3 bronzes no melhor desempenho de todos os tempos. Primeiro ouro feminino do judô brasileiro, Sara Menezes tem hoje estrutura e tranquilidade para treinar, mas nem sempre foi assim. Eu integrei a seleção brasileira com 15 anos. Eu iniciei o judô com 9 e entrei na seleção com 15. E desde os meus 15 anos eu comecei a participar de viagens e competições internacionais. O ruim foi no início, porque para participar das seletivas, eu tinha que ter um patrocinador para bancar a viagem. E na época, às vezes, era mãe trocínio, professor trocínio, pai trocínio, era complicado. Para tentar garimpar e revelar talentos, a estratégia da Confederação Brasileira de Judô foi descentralizar o esporte, criando núcleos de observação por todo o país. Se você pega do Amazonas, ao Rio Grande do Sul tem judô. Você pega do Ceará até o Amapá, você tem judô forte. Sara, não custa lembrar, nasceu, mora e treina no Piauí. E no ano que vem, a CBJ planeja inaugurar o seu centro de treinamentos no Nordeste. A Confederação vai montar um centro de treinamento na Bahia, que vai ser o melhor centro de treinamento de toda a América, que é para poder ter um local onde vai poder concentrar os atletas para período de treinamento, para período de base, então de concentração. Vôlei e judô têm mais em comum do que as 4 medalhas conquistadas em Londres. São patrocinados por empresas estatais e, além disso, 3 milhões e 200 mil reais são repassados por ano para cada um. Figuram entre as modalidades que mais recebem recursos através da Lei Agnello Piva, que destina 2% da arrecadação de todas as loterias federais para o esporte. Já outros 2 esportes, também campeões de investimento, a natação e o atletismo, não conseguiram os resultados esperados nos Jogos de Londres. As piscinas e as pistas, num termo utilizado pelo próprio Comitê Olímpico Brasileiro, viraram pontos de atenção para 2016. Nós esperávamos muito mais, mas não é uma atuação desastrosa, absolutamente. Os resultados não foram os melhores por vários fatores, independente da nossa vontade.
Além dos mesmos 3 milhões e 200 mil reais da Lei Agnello Piva, a natação recebeu da estatal que a patrocina 16 milhões, apenas no último ano. O resultado foi uma prata de Thiago Pereira nos 400 metros, 4 estilos, e um bronze de César Cielo nos 50 metros livre. A gente não evoluiu muito com relação à Olimpíada passada, mas eu acho que foi importante a gente continuar a sequência de resultados, né? Foi Pequim com 2 medalhas, Mundial de Roma, Mundial de Dubai, Mundial de Xangai e agora mais medalhas. Então, há 5, 6 anos aí que a natação vem trazendo grandes resultados e eu vejo uma projeção muito boa para 2016. Em Londres, presença em 5 finais, uma a menos do que Pequim, e nenhuma delas com a participação das mulheres. Se é uma crítica que eu entendo, que eu tenho que aceitar quanto à natação feminina. Nós vamos fazer um trabalho de peneira nacional com essa comissão técnica. É uma comissão técnica só para o feminino. Eles vão correr o Brasil, vão ver onde estão aqueles talentos olímpicos que nós possamos investir. Para as demais modalidades aquáticas, polo, nado sincronizado e saltos ornamentais, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos promete trazer técnicos estrangeiros para elevar o nível das equipes no Rio de Janeiro em 2016. O atletismo brasileiro voltou dos Jogos com o pior desempenho desde Barcelona 92. Há 20 anos não sabia o que era ficar sem medalhas. O esporte também está no mais alto patamar de investimentos do governo federal por meio do repasse de verbas das loterias e patrocínio estatal. Nosso desempenho lá foi abaixo daquilo que a gente esperava e daquilo que a gente tinha possibilidade realmente de desempenhar lá, né? Eu não estou falando de medalha. A gente, ao longo dos últimos 2 ciclos olímpicos, por exemplo, tem enfatizado que a medalha, como ela vem em números assim, muito pequenos, uma medalha normalmente por Olimpíada, uma variação de um para mais ou para menos não representa evolução ou declínio de desempenho. A gente normalmente conta número de finais. E nós tivemos menos finais do que a gente esperava ter em Londres. A gente esperava de 7 a 10, tivemos 5. O Brasil conquistou 17 medalhas em Londres, um recorde. Mas diminuiu a participação em finais olímpicas. 41 em Pequim, 35 agora. No balanço da participação, o Comitê Olímpico admite rever os critérios de distribuição de receita para tentar diversificar os esportes medalhistas. As medalhas que contam no ranking são as dos esportes individuais. E o direcionamento para esses esportes individuais é hoje uma tendência mundial. E é uma tendência que nós vamos seguir. Nós entendemos que vários esportes coletivos estão no caminho, certo? Não vai alterar muito o trabalho a ser feito, mas nos individuais precisa. O COB recebeu nos últimos 4 anos 331 milhões de reais da Lei Agnello Piva, aumento de 44% em relação ao ciclo olímpico de Pequim. O esporte escolar recebe aproximadamente 10%, o esporte universitário 5%. Cerca de 35% do total são repassados às confederações e o Comitê Olímpico administra o restante. Os maiores gastos, algo em torno de 35 milhões de reais anuais, ficam por conta da organização de eventos e manutenção da entidade, de acordo com o balanço de 2011. Somados os valores de programas como Bolsa Atleta, recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e patrocínio de empresas estatais, o valor investido na equipe brasileira passou de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Acho que o Ministério, o COB e as confederações precisam constituir um sistema conjunto e único que acompanhe a aplicação dos recursos, o controle da aplicação e, principalmente, os resultados da aplicação. A Grã-Bretanha chegou em casa ao melhor desempenho olímpico em um século. 65 medalhas, sendo 29 de ouro, e o 3º lugar geral, ao custo de cerca de 800 milhões de reais, vindos em parte das loterias, como no Brasil. É preciso destacar que o investimento britânico é muito mais longo, ou seja, de muito maior prazo do que o nosso. O nosso é muito mais recente. Portanto, os
resultados não apareceriam na mesma velocidade. O modelo de financiamento esportivo britânico começou depois dos fracos resultados nos Jogos de 1996. A Lei Agnello-Piva é de 2001, 5 anos de diferença. Nós não podemos comparar que um aumento de recursos seja traduzido em medalhas, senão não é o dinheiro que vai comprar as medalhas. Estados Unidos e China são os países que mais recursos têm, diminuíram o número de medalhas conquistadas. A Alemanha, que tem talvez a terceira verba mundial, também diminuiu o número de medalhas, da mesma forma que a Rússia. Na comparação com Pequim 2008, de fato, americanos e chineses ganharam menos medalhas no total agora, embora os Estados Unidos tenham faturado 10 ouros a mais. A Alemanha teve uma queda de ouros, mas aumentou o número total. Já a Rússia melhorou em todos os aspectos. Para 2016, o Comitê Olímpico Brasileiro traçou um objetivo. Nós estamos trabalhando para estarmos no top 10, entre os 10 primeiros. Esse é o trabalho. O número de medalhas, ele altera. Ele altera de uma edição para outra para você conseguir entrar entre os 10 primeiros. É o que nós estamos fazendo. Nas últimas 4 Olimpíadas, o 10º colocado no quadro de medalhas teve um mínimo de 7 e um máximo de 11 medalhas de ouro, um mínimo de 28 e um máximo de 40 medalhas no total. O Brasil foi o 22º em Londres, com 3 de ouro e 17 no total. Se o critério de ranqueamento não fosse o número de ouros, mas o total de medalhas, a delegação brasileira teria ficado em 14º lugar. Números e metas à parte, quando o assunto é pavimentar o futuro olímpico e esportivo, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Foco o esporte na escola também, acho que tem muita criançada aí que às vezes eu até adolescente já vi vários pararem de nadar no meio do caminho, largando o esporte. O grande trabalho que a gente precisa fazer, precisa ser melhorado, são nas escolas. E aí sim, porque muitas jogadoras e jogadores saíram das escolas. E ali começa uma grande seleção. O problema está lá atrás. Quer dizer, pouquíssimos países do mundo, ditos desenvolvidos, pouquíssimos não têm na escola a base de tudo. Entre esses países estão as potências olímpicas e seus diferentes modelos envolvendo a educação. Na China, o governo seleciona crianças a partir dos 6 anos de idade e as mais aptas são levadas a uma das 310 escolas esportivas espalhadas pelo país. Na Rússia, há 36 desses centros de treinamento dedicados à educação voltada para o esporte. E nos Estados Unidos, estudantes que praticam esporte têm acesso a bolsas de estudo. Além disso, há um investimento maciço em instalações esportivas nas escolas secundárias e universidades. E uma lei dos anos 70 tornou obrigatória a igualdade entre homens e mulheres. Se um colégio ou universidade montar um time masculino, tem, por lei, que montar um feminino também. Depois da escola, você tem uma diversidade de sistemas. Um mais estatal, como é o caso do cubano, outro mais privado, como é o caso dos Estados Unidos. Mas a escola tem que ser a base e a referência. E nós precisamos melhorar muito no esporte escolar no Brasil.